Seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Hoje, sexta-feira, estamos aí encerrando a participação da minha amiga, doutora Cláudia Samaral. Obrigado, doutora Cláudia, por a semana toda ter tirado tempo para estar com a gente, viu? Que honra, muito obrigada pelo convite. E se a gente convidar, você volta novamente no com programa? certeza, com certeza. Então tá bom, então já está feita a promessa, ela volta em outra semana para falar mais sobre esses tópicos tão importantes. Ontem falamos um pouquinho sobre a menopausa, né? E isso mexe completamente com a estrutura da mulher, né, doutora? Com certeza. O que as mulheres reclamam mais desse período? Bom, uma das queixas, eu acho que a que mais incomoda, eu acho que a primeira queixa da mulher é os calorões, né? Uhum. E os calorões que ela diz que sobe do peito, assim, aquele rush que dá. E um ar-condicionado resolve? Não adianta, não adianta ar-condicionado, levanta de noite, tem que ir para baixo do chuveiro gelado, e aí o marido reclama que o marido tá com frio, ela tá com calor. Tem várias causas, né? As mais comuns é realmente este calorão, sudorese, humor lábil. Se tu diz que ela é linda, ela chora. Se tu diz que ela tá feia, ela chora. Então, assim, o marido... eu gosto muito de atender o casal no meu consultório, né? E às vezes o marido, doutora, dá um jeito na minha esposa, porque ela não... Eu não tô conseguindo mais, a senhora me ajuda. Ela é maravilhosa, mas agora tá num período difícil. Mas então há uma relação, então, entre a chegada da menopausa e a saúde emocional da mulher? Tem. Essa inconstância de sentimentos? Com certeza, porque no período da menopausa, que em geral, só para explicando direitinho, o climatério, ele vai dos 45 aos 55 anos, que é uma fase que ocorre na vida da mulher. Uhum. A menopausa, eu digo que uma mulher está na menopausa quando ela ficou 1 ano sem menstruar. Aquele período que menstrua hoje, para 2, 3 meses, menstrua de novo, é o período da perimenopausa, pré-menopausa. Aí ela menstruou em abril do ano passado, chegou abril deste ano, eu já posso dizer que ela está na menopausa, ficou 1 ano sem menstruar. Aí nós fazemos exames hormonais principalmente, exames de ultrassom, Papa Nicolau, toda aquela prevenção que a gente faz da saúde da mulher. Mas podemos diagnosticar que a paciente está na menopausa. No ultrassom a gente pode ver que os ovários estão diminuídos, atróficos, nós chamamos, eles estão bem pequenininhos. Então eles não estão produzindo os hormônios da mesma forma que produziam antes. Só que é uma fase da vida da mulher que às vezes os filhos já foram embora, já foram para faculdade, o ninho tá vazio, aí o pai tá doente, aí tem a sogra, o sogro, são tantas coisas, são tantas variáveis que acontecem na vida da mulher e que eu digo infelizmente que acontece bem no período que a mulher está entrando na menopausa. Então eu digo que eu sou uma grande defensora da menopausa porque tem que avaliar a paciente como um todo. Então eu acabo fazendo terapia no meu consultório porque a paciente vem, ela tá precisando falar de outras coisas e não apenas só daquilo. E o que acontece? A paciente não tem essa noção e ela começa a dizer que é tudo menopausa, menopausa, e diz que a menopausa é um caos, a minha vida vai acontecer o quê? Uma vez atendi uma paciente, até no Cevisa, no ambulatório, faz muitos anos isso, e ela disse, doutora, a minha menstruação foi embora, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha vida? E eu disse, calma querida, tu vais economizar absorvente. Tentei brincar um pouquinho, entendeu? Tipo assim, é uma fase da vida, pronto, vai namorar um marido mais vezes, não vai mais menstruar. Tentei brincar, por quê? Porque a gente tem que entender que nós temos várias fases na vida. E todas as fases têm a sua beleza, tem o seu encanto e tem seu desafio, eu gosto de falar assim. E os hormônios atuando na vida da mulher vão fazer com que para algumas mulheres o desafio seja maior, para outras seja menor. Então assim, para as mulheres que estão me escutando, procure o seu ginecologista, tenha um contato legal com ele, faça aquelas perguntas, aquele bate-papo e fale de outras coisas que estão acontecendo na tua vida. Porque é tudo junto. Então dá para passar pela menopausa de uma forma legal, de uma forma tranquila. Tem vários tratamentos hoje em dia, tratamentos naturais, tem muitas coisas que dá para fazer. Procure ajuda e você vai conseguir passar dessa fase numa boa e muita coisa boa pela frente. Tá aí, bom conselho para a gente fechar a semana. Agradecendo a doutora Cláudia por esses dias que passou com a gente e esperamos vê-la novamente aqui no programa, combinado já, né? Já estamos combinados. Obrigada pelo convite. E você fica agora com o momento então da oração intercessora com os nossos pastores. Bom dia, querido amigo, querida amiga. Chegamos então a esta sexta-feira dessa semana abençoada e teremos agora mais um momento especial de intercessão e oração. Você que esteve conosco, acompanhando a cada dia, foi cada relato de cada pessoa fazendo a intercessão ali pelo filho, pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pela esposa. Chegou ao momento de nós citarmos alguns nomes aqui, mas se o seu nome não aparecer,
não se preocupe, Deus sabe a sua causa, Deus sabe do seu pedido, Deus sabe da situação que o senhor está enfrentando e deseja ali vencer. Então, queridos, eu começo aqui com o pedido do Francisco Moreira. O Francisco Moreira, ele dá um bom dia aos pastores, né, e pede oração pela sua família. Ele diz que é grato a Deus por tudo e que ele sempre cuida dos seus filhos. Com certeza, seu Francisco, Deus cuida de todos os seus filhos. Assim como também o senhor pede oração pela sua família, está cuidando dela. Esse é o nosso Pai, é o nosso Deus. Temos aqui também a Maria Marta. Ela pede oração por sua filha, Renata, que se encontra em depressão. Obrigada, Jesus. Amém. Renata, Maria Marta, nós vamos estar orando pela sua filha Renata, querida. Tenha certeza que nós vamos orar por ela e, principalmente, Deus estará cuidando de cada detalhe da vida da Renata. Também temos aqui o pedido da Maria Marta Fernandes. A Maria Marta pede oração pela sua filha Renata, que está passando neste momento por uma depressão. Minha amiga Maria Marta, você pedindo a oração pela sua filha, tenha certeza que Deus ouve a sua oração. Está intercedendo por ela também. A depressão não é uma brincadeira. Algumas pessoas dizem que aqueles que têm depressão não têm Jesus e não é verdade isso. A depressão é um estado que muitas vezes algum nutriente que falta no nosso organismo pode afetar o funcionamento do nosso cérebro. E pode acontecer com qualquer pessoa. E você sabe que Jesus, ele passou por um momento muito depressivo ali no Getsêmani, quando sobre ele estava o peso dos pecados de todo mundo. E ao mesmo tempo, aquele grande desafio que teria à sua frente, que era morrer por cada um de nós e se afastar do Pai. Então tenha certeza que o nosso Deus tem empatia e se coloca no nosso lugar, ele sabe o que a gente está passando, ele sabe o que você como mãezinha está passando e também o que a Renata está passando. Nós vamos orar por ela também. Depois temos a Eni Costa. A Eni dá um bom dia aos irmãos e pede que Deus os abençoe. Obrigado, Eni. Entrego minha vida em suas mãos. Fica comigo, com a minha família, com os meus amigos. Obrigada por cuidar das pessoas que eu amo. Abençoe minha amiga Diva com a venda da sua casa. Que abençoe com a venda do meu terreno. Obrigado, Jesus, por ouvir o meu clamor. Minha amiga Eni, se você deseja a intercessão divina na sua causa, eu não sei o que você precisa fazer na venda do seu terreno, a sua amiga também na venda da casa, mas tenho certeza que para você ter uma vida melhor, às vezes se desfazer de algumas coisas para fazer outros investimentos, a gente colocando tudo nas mãos do Senhor, a nossa vida, os nossos bens, tenha certeza que Ele vai cuidar de você, dos seus sonhos e do seu futuro, e principalmente da sua salvação, querida. Vamos estar orando por você e pela sua amiga também, viu? Depois nós temos a Denise Gomes Lourenço. A Denise, ela dá um bom dia a nós e diz, olha, é uma bênção, né, estar assistindo, participando do programa, que Deus nos encha com alegria ao confessarmos nossos pecados. Denise, com certeza, Deus ele se alegra quando nós mudamos de vida, né? Quando recomeçamos, mas principalmente quando nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos ter uma vida que agrade a Ele. Então, querida, estaremos orando por você também pela a sua intercessão. E temos também aqui a Fabiane Souza Miranda. Bom dia, irmãos. Portugal sempre conectada. A Fabiane, então, está falando com a gente diretamente lá de Portugal. Fabiane, sempre será bem-vinda no nosso programa. Querida, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, tá? E que a mensagem de hoje ela fique no seu coração. Queridos, gostaria de fazer a leitura de um texto aqui e depois orarmos, intercedermos por cada um dos pedidos aqui realizados. E lembre-se, né? Todos os pedidos que são enviados para nós diariamente, nós oramos, nós intercedemos. Então, se você deseja também, coloque o seu pedido aqui embaixo. Se é um agradecimento, coloque também, escreva aqui no chat e nós vamos ter o prazer de estar orando e intercedendo por você. Está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e 7. Sabe o que diz lá? Humilhando-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Amigos, nós devemos colocar como criaturas diante do nosso Deus, como nosso Criador. Ele sabe muito sobre a minha e sobre a sua vida. Ele sabe melhor sobre nós do que nós mesmos. Então nós devemos colocar com humildade diante dele, sabendo que Ele providenciará, direcionará e inspirará para que nós tenhamos uma vida
ricamente abençoada. Eu convido você, aquele que puder neste momento, se colocar de joelhos conosco para que nós possamos orar por esses pedidos nesse momento. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado, Senhor Deus, de coisas que muitas vezes nós nem imaginamos no nosso dia a dia. O Senhor tem providenciado, ó Pai, as bênçãos na nossa mesa, na nossa casa, na nossa vida emocional, espiritual. E aqui, Senhor Deus, nós vimos os Teus filhos intercedendo pela cura, até mesmo, Senhor Deus, ali pedindo intercessão sobre a venda da sua casa, a venda do terreno da amiga. Nós vemos, ó Pai, as pessoas preocupadas umas com as outras. Ah, se esse mundo fosse assim, Senhor Deus, todos cuidando uns dos outros, zelando pelo amor, pela paz, por uma vida melhor para o seu próximo. Tenho certeza que seria melhor. Mas nós confiamos na Tua palavra e no Teu poder de que o Senhor tem algo reservado melhor ainda para cada um de nós, que é um dia estarmos ao Teu lado, junto daquele, Senhor Deus, que nós hoje não temos ao nosso lado, mas que um dia o Senhor promoverá esse reencontro. Pedimos aqui a Tua bênção sobre cada um desses pedidos, dessa mãezinha pela filha que está passando por depressão, por esses amigos que intercedem uns pelos outros e aqueles que também oram pelo nosso programa. Que o Senhor abençoe os Teus filhos e todos os demais pedidos que aqui, Senhor Deus, nós não conseguimos ler, mas o Senhor já sabe a vontade e o desejo do coração de cada um deles. Tudo isso nós te pedimos pelos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Pegue sua Bíblia agora e vamos para mais um tema. Hoje chegamos então à nossa lição 16 e vamos estudar o que Jesus ensinou sobre o batismo. Esse é o tema de hoje. Pastor, o que a Bíblia fala sobre o batismo? O que Jesus ensinou sobre isso? Eu tenho que me batizar? Em que idade eu preciso me batizar? Há condições? É tudo isso que nós veremos no programa de hoje. Mas antes, não vamos começar sem pedir a orientação divina através de uma oração. Ora comigo? Pai Celeste, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco agora e que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que está agora orando comigo. Que o Teu Espírito Santo esteja pertinho de todos nós e que Ele seja o nosso professor mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pega a sua Bíblia. Vamos ao tema de hoje. O que Jesus ensinou sobre o batismo? Primeira questão, que circunstâncias envolveram o batismo de Jesus? Em Mateus capítulo 3, nós lemos a partir do verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui estão as circunstâncias do batismo de Jesus. Jesus se dirigiu para o Rio Jordão, aonde João Batista estava batizando. Você sabia que João e Jesus eram primos? Sim. João Batista era mais velho 6 meses que Jesus. Na providência divina, eles nunca haviam se encontrado. Cristo veio a esse mundo com uma agenda, com todas as datas marcadas. E havia lá na sua agenda o dia que ele deveria começar o seu ministério terrestre, com 30 anos. O evangelista Lucas diz que Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele foi para o Jordão para ser batizado. A pergunta é: por que Jesus esperou para ser batizado com 30 anos? Não podia ele ter sido batizado com 10, 15, 20? Poderia. Mas ele escolheu ser batizado com 30 anos porque na visão do israelita, do povo judeu, 30 anos era a maioridade espiritual. Não podia haver um rabi com menos de 30 anos. E Jesus então queria começar o seu ministério e ali foi marcado a data do seu batismo. Ele procurou João, pediu para ser batizado e olha que interessante. João diz assim: Você quer que eu te batize? É você quem tem que me batizar.
João percebeu a santidade do Filho de Deus. Como João poderia batizar alguém santo, uma vez que pecado, uma vez que batismo representa a remissão de pecados? Mas, naquele dia, Jesus disse para João que importava cumprir toda a justiça. Ou seja, João, eu preciso ser batizado agora. Eu tenho um ministério a cumprir. Eu tenho um exemplo para dar. E esse é o ponto-chave aqui. Jesus não tinha pecados que o fariam necessário o batismo. Mas Jesus se batizou para deixar um exemplo para todos nós. E ele próprio depois vai ensinar que o batismo é um requisito à salvação. Jesus deixou claro que o batismo é uma condição à salvação. Onde está isso na Bíblia? Bom, deixa eu começar com Marcos 16:16. O próprio Cristo ensinou assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Você entendeu o que Jesus está ensinando aqui em Marcos 16:16? Preste atenção nas palavras de Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus está colocando o batismo como uma condição à salvação. Por quê? Porque quando nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal, nós precisamos declarar isso publicamente. Nós começamos uma nova vida ao seu lado. E para começarmos essa nova vida, nós precisamos passar pelo batismo. Então eu preciso crer em Cristo como meu Salvador pessoal e preciso ser batizado para ser salvo. Então é uma condição. Ou seja, se eu não tomo a decisão pelo batismo, se eu não passo pelo batismo, eu não posso ser salvo. Deixa eu ler um outro texto que vai ensinar a mesma verdade. Em João capítulo 3, você tem o diálogo entre Cristo e Nicodemos, aquele membro do Sinédrio que foi visitá-lo numa noite. E no verso 5, Jesus diz assim para Nicodemos: Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos nascer da água e nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é a conversão, é a renovação espiritual que acontece na vida daquele que se entrega a Jesus. E o que é nascer da água? É o batismo. É você ser mergulhado nas águas quando você morre para o pecado e você emergir da água quando você nasce para uma nova vida. Então, Cristo, em vários momentos do seu ministério, falou da necessidade de todos nós sermos batizados. Agora, olhe para mais um texto. Eu preciso ser batizado. Mas qual é o batismo que a Bíblia apresenta? Porque hoje, no geral, as igrejas, as religiões, elas oficiam o batismo de 3 maneiras: aspersão, infusão e imersão. Aspersão, aspergir água na cabeça. Infusão ou efusão, derramar água na cabeça. Imersão, mergulhar o batizando. Estas são as 3 formas que as religiões hoje oficiam o batismo. Aí eu faço uma pergunta muito delicada para você. Destas 3 formas, qual é a única forma bíblica? Bom, eu espero que você já saiba a resposta. Imersão. Porque a palavra batismo, que é uma palavra grega, baptizo, significa 3 coisas basicamente: mergulhar, imergir, afundar. Alguém, para ser batizado, tem que ser mergulhado, imergido e afundado. Se essa pessoa não afundou nas águas, ela não foi batizada. Mas, pastor, então por que muitas igrejas batizam recém-nascidos jogando água na cabeça, derramando água na cabeça? Porque estão seguindo uma tradição humana e não a palavra de Deus. Eu desafio você a encontrar na Bíblia um único texto que fale de batismo que não seja por imersão. Eu desafio você a encontrar na Bíblia um texto de crianças recém-nascidas
sendo batizadas. O batismo por aspersão, por efusão, ele não existe na Bíblia. E eu vou dar para você agora exemplos de batismo por imersão, que é o único batismo que a Bíblia considera certo. Olha então comigo para mais alguns textos interessantes. Primeiro, Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Você entendeu o que Mateus escreveu? Batizado Jesus, saiu logo da água. E por que ele saiu? Porque ele havia entrado. Em João capítulo 3, é ensinado que João Batista também batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Então, havia necessidade de água suficiente para mergulhar uma pessoa, porque batismo é isso: morte para o pecado, nascimento para uma nova vida. A Bíblia apresenta textos apenas falando do batismo por imersão. Vamos ver um outro exemplo, aqui bem interessante. Atos 8,36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Você está entendendo o texto aqui? Os dois desceram à água e agora Filipe mergulhou, batizou o eunuco. Não existe na Bíblia batismo que não seja por imersão. Infelizmente, hoje, muitas religiões estão dando voz à tradição e abandonando o ensino da palavra de Deus. Então, deixa eu dizer para você uma coisa com todo o carinho que você merece. Se você quiser seguir o que a Bíblia ensina, nós temos que ser batizados por imersão. E pode ser que eu esteja falando agora para alguém que até foi batizado na infância, como eu também fui. Quando eu tinha 2 meses de vida, minha mãe me levou para ser batizado. E eu fui batizado por aspersão. Mas esse batismo, ainda que minha mãe, Dona Adelaide, tivesse feito com toda a sinceridade do coração dela, porque era o que ela conhecia, esse batismo não tem nenhuma validade aos olhos do Senhor. Por quê? Porque não é bíblico. Então, se você foi batizado por aspersão ou efusão, a notícia que eu tenho que dar para você hoje é que você não está batizado. À luz da Bíblia, não. E se você quiser um dia ir para o céu, morar com Jesus quando ele voltar, você precisa passar pelo batismo por imersão, que é o batismo bíblico. Dê uma olhadinha comigo para mais alguns textos e você vai entender algo muito especial. Se Cristo foi batizado por imersão, eu também preciso. Agora, antes que alguém seja batizado por imersão, deve entender o simbolismo do batismo. Eu, quando sou batizado, esse batismo simboliza algo. O quê? Paulo vai ensinar o seguinte em Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que Paulo está ensinando aqui? Que nós fomos batizados com Cristo na sua morte. O que isso significa? Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, quando nós somos batizados, nós morremos para o pecado
somos sepultados com ele nas águas, e quando saímos da água, nós emergimos para uma nova vida. Isso quer dizer que há uma cerimônia na Bíblia que nós celebramos quando somos batizados. É a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Alguns não dizem por aí que você celebra a ressurreição de Cristo guardando o domingo? Isso está errado. Você não celebra a ressurreição de Cristo guardando o domingo. Você celebra a ressurreição de Cristo passando pelo batismo. Porque é isso que Paulo está ensinando em Romanos 6. O batismo é um simbolismo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então, quando eu sou batizado, eu celebro que ele um dia morreu, foi sepultado e ressuscitou. Você já foi batizado? Se não, hoje é um dia de você tomar essa decisão. Hoje é um dia de você entender esta importante cerimônia e passar por ela, se você deseja o céu. Olha um outro texto que Paulo continua. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Paulo está dizendo que foi sepultado com Cristo o velho homem. Ou seja, quando eu sou batizado, o velho homem, a velha natureza, ela deve ficar para trás. Isso não quer dizer que você não mais vai pecar. Não quer dizer que a natureza carnal vai deixar de existir. Não. Mas o velho homem é a vida que até então você levava. Agora, você passa a viver uma vida diferente. Cristo passa a controlar sua vida, seus pensamentos, suas ações, dominar seu coração. É isso que significa ser nova criatura, depois que passamos pelo batismo. Mas existem outros textos que eu quero partilhar com você. Colossenses 2,12, Paulo diz assim: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você está percebendo aqui claramente o ensino da Bíblia de que o batismo é ser sepultado com Cristo na morte, morre o velho homem, nasce a nova criatura para servir ao Senhor. Um outro detalhe: alguém para ser batizado precisa preencher as condições. Há condições para que uma pessoa seja batizada. Pastor, se há condições, elas devem ser preenchidas. Um bebê pode então ser batizado? Claro que não, porque um bebê nem sabe que ele existe ainda. Se ele nem sabe da existência dele, como é que ele pode passar pelo batismo? Batismo é uma escolha. Você faz a escolha de ser batizado. Você preenche as condições que a Bíblia apresenta. É por isso que a Bíblia desaprova batismo de recém-nascidos. Alguém, para passar pelo batismo, deve ter condições, ou deve preencher as condições que a Bíblia apresenta. E se há idade suficiente para preencher as condições, então a pessoa pode ser batizada. Eu queria ler com você agora 4 condições que a Bíblia apresenta para que alguém seja batizado. Primeiro, a pessoa deve ser ensinada no Evangelho. Em Mateus 28, 19 e 20, está o texto onde Jesus diz: ide por todo mundo, ensinai a todos. Ensinar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, alguém antes de ser batizado tem que ser doutrinado. É claro que esse ensino não quer dizer que a pessoa vai virar um teólogo. Não é que eu tenha que ensinar uma pessoa tudo que está na Bíblia. Mas alguém, para ser batizado, que é o primeiro passo na carreira cristã, ele deve conhecer, pelo menos, as doutrinas fundamentais da Bíblia.
Então, se ele conhece essas doutrinas fundamentais da Bíblia, ele pode ser batizado. Agora, para que alguém conheça as doutrinas da Bíblia, aprenda da Bíblia, tem que ter idade suficiente para isso. Um bebê recém-nascido não pode fazer isso. Uma segunda condição. Eu li esse texto aqui de Marcos 16:16. Nele Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. A segunda condição é crer. Se eu não creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, se eu não o aceito como meu Salvador pessoal, eu não posso ser batizado. Um bebê recém-nascido não pode crer, por isso ele não pode ser batizado. Terceira condição, Atos 2:38, Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Então eu preciso me arrepender. O que é arrependimento? Arrepender é sentir tristeza pelo pecado, é se arrepender das coisas que eu fiz no passado e não mais quero fazer. Mais uma vez, um bebê não pode se arrepender, porque ele nem tem consciência da existência dele. Por isso ele não pode ser batizado. Mas uma pessoa já na vida adulta, que entenda agora o Evangelho, que conheceu a história de Jesus, ele deve se arrepender da vida que até então levava, dos pecados que antes cometia. Ele deve se arrepender e pedir perdão a Deus, perdão pelas coisas que fez de errado, pedir perdão às pessoas que ofendeu e agora começar uma nova carreira ao lado de Jesus. E uma quarta e última condição, deve haver conversão. Atos 18:3 nos ensina isso. Jesus declara: se vós igualmente não vos converterdes, todos perecereis. A conversão é um requisito para alguém ser batizado. A melhor definição para a conversão é mudar de rumo. Ou seja, você estava caminhando numa direção, mas você aprendeu que isso estava errado. Você então passa por uma conversão. Você agora vai caminhar em outra direção, completamente oposta àquela que você antes caminhava. Então, depois que eu conheço as verdades fundamentais da Bíblia, depois que eu creio em Cristo como meu Salvador pessoal, depois que eu me arrependo dos meus pecados e agora passo por uma mudança de vida que tem a ver com conversão, eu estou apto agora para ser batizado. E o que acontece com uma pessoa quando ela é batizada? Paulo diz assim, 2 Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Nova criatura, nova vida. Paulo diz em Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O que significa isso? Quando eu sou batizado, eu sou revestido com a justiça de Cristo. Ele cobre minha vida de pecados. Ele me perdoa. Ele me aceita no seio do Pai. É por isso que a única esperança que nós temos de vida eterna está no Senhor Jesus. Em aceitá-lo como nosso Salvador pessoal, passar pelo batismo e nos preparar para a sua vinda. E você? Percebeu hoje que você então nunca foi batizado da forma bíblica? Pois eu quero convidar você hoje a tomar essa decisão. Agora. Nós vamos ter uma música muito linda agora. E enquanto você ouvir essa canção, eu queria convidar você a tomar essa decisão pelo batismo. Mas, pastor, eu estou tão longe aí do Senhor de Santa Catarina, ou talvez você está aqui, pertinho em Santa Catarina, como é que eu faço? É muito simples. A partir de agora vai aparecer aqui o nosso WhatsApp na sua tela. O nosso número de WhatsApp. Você hoje vai mandar para esse WhatsApp a seguinte mensagem: quero ser batizado. Só isso. Quero ser batizado. E a equipe do programa vai ligar para você. Vai ligar para você e vai fazer todos os ajustes para que você passe pelo batismo. Vamos tomar essa decisão hoje?
eu quero relembrar você: quem crer e for batizado será salvo. Se você espera um dia estar no céu, tem que passar pelo batismo. Pastor, e eu que fui batizado já por imersão, numa outra denominação, mas agora estou aprendendo sobre o sábado, sobre o perdão, sobre o ministério de Cristo em meu favor, sobre a questão de cuidar do corpo, de uma alimentação. Eu posso passar por um novo batismo? Bom, se você quiser, você pode. Porque em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo batizou pessoas que já haviam sido batizadas, mas eles não conheciam todas as verdades que deveriam conhecer. Então, se você está aprendendo aqui no programa novas verdades e deseja passar também por um novo batismo, você pode. Mande agora a sua mensagem para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Eu quero ser batizado. Não importa onde você esteja nesse planeta, nós vamos fazer contato com você e vamos ajudar você. Preste atenção. O Espírito Santo tem trabalhado na sua vida. Deus está trabalhando no seu coração. Ele quer que você tome essa decisão agora. Você não pode deixar para amanhã. Nós vamos ajudar você a fazer todos os preparativos. E eu não sei em quanto tempo, se vai 1 mês, 2, 3, não importa, mas a decisão ela precisa ser tomada agora. Porque é uma questão de salvação. Você não pode deixar para amanhã. Pegue o seu celular e mande agora uma mensagem para o nosso WhatsApp. Diga assim: eu quero ser batizado. Nós faremos contato com você. Nós vamos ajudar você na sua caminhada. A Igreja Adventista é uma igreja mundial. Ela está aqui em Santa Catarina, está no Brasil, está em mais de 200 países do mundo. Nós vamos chegar até você e vamos ajudar você nessa decisão. Basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Eu quero ser batizado. E nós vamos chegar até você. Eu queria orar agora, para que você tomasse essa decisão. Ora comigo. Pai Santo, eu queria colocar este amigo, esta amiga em tuas mãos agora. Muitos deles estão tomando agora a decisão pelo batismo. Que maravilhosa decisão eles estão tomando. Nós queremos ajudá-los nesse processo. Nós queremos ajudá-los na sua caminhada. Por isso, Pai, o Teu Espírito agora toque esses corações, para que eles possam tomar a decisão mais importante de suas vidas, serem batizados, declarando Jesus seu Salvador pessoal. Pai, cuida de todos nós e nos prepare a todos para a Tua breve volta. É a nossa oração, em nome de Jesus.